Vamos, então, para a próxima fala do professor doutor Daniel Barros de Lima, professor aqui do SEST, do curso de História. É historiador, teólogo, cientista da religião, desenvolve aqui pesquisas em 3 campos de pesquisa. Eu fiquei assim lendo o currículo dele aqui, nossa, estamos caminhando também para isso. Então, ele vai compartilhar aqui o que ele tem desenvolvido também, que contribui para esse fortalecimento cultural. Ele é vinculado ao grupo de pesquisa de História Social da Amazônia da UFAM e de História do Cristianismo na América Latina, a qual eu já passo a palavra. Obrigado, professora Débora. Boa noite às professoras que também já falaram. Gostaria de agradecer inicialmente à professora Rosiane Brito, que foi quem me convidou. Fico muito, muito mesmo agradecido por estar nessa mesa de falas tão necessárias, né? E o professor Regis, professora Osana, professor Igor, professores tão gentis aí que nós conhecemos também aí das letras. Vamos lá. Eu vi minha fala muito próxima da professora Laise, acho que porque nós somos da história, né? E também o que a professora Grace também falou da perspectiva indígena. Portanto, o que eu fiz aqui? Eu preparei uma fala, como a mesa tem esse tema de arte e literatura como fortalecimento cultural, e eu nem avisei isso para a Rosiane, depois que eu tive a ideia. Tinha uma outra ideia para falar sobre arte, mas as nossas experiências elas nos afetam muito, né? E eu acabei, professora Laís, de ministrar no semestre passado a bendita disciplina de História da África e Cultura Afro-Brasileira. Então, acho que a sua fala, da perspectiva da ausência da disciplina, se conecta à presença da disciplina no que eu vou abordar aqui. Acho que muito do que você falou tem todo sentido. Vi até no teu caderninho assim de cola, rapidinho, né? Que você tinha anotado aí sobre a Lei 11.645, né? De 10.639 de 2003 e a última de 2008. Eu acho que 11.645, que essas leis, né, nós precisamos viver mais de 500 anos nessa civilização chamada Brasil, para que, por meio de um decreto, se estabelecesse a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de fundamental e médio, como fundamento para que, como uma demonstração de que o Estado brasileiro, mesmo que tardiamente, o que não foi tardiamente por aqui estabelecido, né? Estamos, inclusive, tardiamente julgando um golpe de Estado nesse momento. Eu não consigo dissociar a minha fala como historiador da história do nosso país e da situação política que nós nos encontramos. Porque o que está acontecendo agora, independente de percepções e político-partidárias, vai ser um novo marco de história para esse país. Certamente, muita coisa, eu não consigo abandonar a utopia, sabe, de acreditar em dias melhores para o nosso país. Quantos anos a gente ainda vai viver? A gente não sabe, né? Mas suponhamos que a gente ainda viva aí uns 80, 90 anos, para a gente ver alguma coisa efetivamente mudar na nossa terra. E eu cheguei aqui praticamente junto com o professor Regis, né? Assim, de uma diferença ali de algumas semanas, alguns dias, para contribuir no curso de História. E, para minha grata satisfação, eu assumi essa disciplina semestre passado, sem nunca ter ministrado sobre ela, mas, claro, que eu preciso um pouco contextualizar essa minha fala naquilo que eu já vinha fazendo no campo da história. Essas áreas que você citou, professora Débora, eu transito há pelo menos uns 15 anos na área de história, na área de ciências da religião, que é uma área novíssima, não sei se os senhores e senhoras sabem disso, com DCNs criadas agora em 2018,
que vem para preencher essa lacuna que se desencadeou a este ponto de uma comunidade dizer que não quer ouvir o professor falar sobre as religiões de matriz africana, porque a comunidade é majoritariamente evangélica. Quer dizer, não é nem função do professor de história, assim, primeiramente falando, né? É do professor de ensino religioso, que, para quem acessa a BNCC, um livro de 600 páginas, está lá. Ensino religioso é área do conhecimento. Só que a gente está ali na história, né? Vocês estão nas letras ali, língua portuguesa, linguagem, né? Tem um pessoal ali da geografia, ensino religioso. Quer dizer, a Lei 11.645, ela perspectiva o seguinte, que é obrigatório nós falarmos da história da África e da cultura afro-brasileira indígena, porque estes entes, esses sujeitos históricos, são cidadãos natos, são cidadãos brasileiros. E eles precisam ser incluídos. E lá no final da lei, parece que ainda fala assim que a história, a literatura e as artes são as principais disciplinas que devem puxar isso, mais ou menos assim. Mas há um grande distanciamento. Se você percebeu somente agora que no novo PPC a disciplina de História da África foi incluída, eu pergunto mais, professora. Como é que está sendo o ensino, ao cumprimento efetivo dessa lei nas escolas de Tefé? Quando você fala dessa comunidade evangélica, eu sou cientista da religião e teólogo. Então, eu transitei nesses espaços, gente, nos últimos 15 anos da minha vida. E não é fácil decolonizar esse saber concretizado, fundamentado há séculos na cabeça e na alma do brasileiro. E aquele minicurso sobre laicidade, meu caro amigo Regis, eu digo aqui de passagem, tá? Porque foi no meu curso de História que isso aconteceu. Uma turma de 60 alunos que estão fazendo a disciplina optativa, estudando História do Cristianismo na Antiguidade. Ora, por que esse tema também está lá? Porque é importante conhecer o início de tudo, né? Como é que essa religião se tornou tão hegemônica e moldou a civilização ocidental a partir da perspectiva judaico-cristã. E lá eu levei essa temática do ensino religioso, porque essa religião chamada cristianismo, que nos define praticamente por inteiros, né, de maneira geral, foi perseguida por 300 anos no Império Romano. Depois ela foi abraçada pelo imperador Constantino. 60 anos depois ela foi oficializada como religião oficial de um império que era politeísta, que era diverso, que era tudo que a gente queria. Aliás, que é tudo que a sociedade brasileira é, diversa e plural. Mas que ele estabelece, por meio de um decreto, algo diferente do que o presidente Lula decretou em 2008. Ele decreta que o cristianismo deve ser a única religião verdadeira e que todos os cristãos, de todos os cidadãos romanos que professam outras religiões, deverão abandonar sob a pena de sofrerem sanção do Estado e ira divina, conforme pregaram o apóstolo Paulo e Pedro. Está num decreto imperial, gente. Foi assim que tudo começou. A religião que antes foi perseguida, depois de 300 anos, em vez de abraçar a todos, pega em arma para perseguir e para matar quem discorda. Ainda bem que hoje nós não corremos esse risco, né, de nenhum tipo de religião supremacista, né, pessoal? Hoje não mais, né? Entenderam a ironia? O Estado é laico. E, por falar nisso, professora, eu abandonei a minha leitura, porque eu estou falando provocado a partir de vocês. Em determinado momento daquela aula, eu falei bem assim: como assim oração na sala de aula?
E aí eles ficaram assim, porque me chegou, né, aquela questão dos estágios todos, nosso amigo Godimar e tudo mais, imposição de mãos na cabeça de crianças, em ter fé. Isso é verdade. Aí 3 alunos, que deu para perceber que eram alunos cruzados, né, cristãos mesmo assim. Qual é o problema, professor, a oração? Qual é o problema? Aquilo me chamou muito a atenção, porque são alunos de 8º período do curso de História. Qual é o problema, a oração? O Estado não é laico? Cadê a laicidade? Aí eu preferi, na verdade, ao invés de responder qual o problema da oração numa sala de aula, numa escola pública, perguntar se ela sabia o que era laicidade. Que eu acho que ela não sabia. Ela confundiu as coisas. Aí me respondo o que é laicidade. É a possibilidade de a gente expressar a nossa fé. Não, isso é liberdade religiosa. Então, gente, nós estamos vivendo um momento, eu sei que isso foi uma perspectiva minha, talvez possa... Vamos melhor cenário, como diz meu amigo lá da estatística. Pode ter sido uma situação isolada, será? Isso me preocupa. Porque nós, educadores, estamos com um grande desafio. E a UEA, eu até anotei aqui, que eu precisaria situar o papel da UEA nesse cenário. Ela está aqui há 22, 23 anos, no coração do Amazonas, por assim dizer, no Médio Solimões. A universidade cumpre um propósito. Djalma Batista falou em 1979, viajando por esses rios, conhecendo bem o que ele chamava de primeira, segunda e terceira Amazônia, que a educação seria um dos meios principais para transformar o interior do estado do Amazonas, de seu subdesenvolvimento histórico, em todos os sentidos, tá? Cultural, econômico, político, etc. E tal. E a universidade chegou, está há mais de 20 anos, estamos formando professores aqui. E eu fiquei preocupado com aqueles meus alunos lá, sabe? Porque eles serão chamados daqui a pouquinho aqui nessa mesa, vão receber o canudo de historiador. É claro que não, eu falei para ela, se você vai permitir uma oração na sala de aula, você tem que chamar todos os outros membros de outras religiões para orarem também. Tu quer isso? Não, então é melhor não orar, porque o Estado, esse espaço é público aqui, ele não tem nenhum tipo de profissão de fé. Ah, mas é comum aqui, é cultural aqui, que eu acho que tem a ver com a questão que você citou da... Então, isso é um grande desafio, sabe? Eu estou falando isso mais provocado por meio das falas de vocês. Não é fácil. Esse professor precisa ter assim, uma capacidade, uma inteligência, uma estratégia absurda, que ele nem se preparou para isso, para dialogar, para dizer que... Eu já quero até fazer a propaganda, que amanhã vou estar fazendo um minicurso aqui no Icantupa, falando sobre a intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana. Mas antes eu preciso contar a história da laicidade, a história da liberdade religiosa. E por que os nossos irmãos e cidadãos afro-brasileiros têm o mesmo direito que qualquer cristão de expressar sua fé, sua cultura, sua arte, sem serem demonizados. E aí, esse campo da metafísica eu conheço, né, e tal, essa questão do transcendente, eu brinco com alguns amigos evangélicos, tu tem medo do diabo, né? Vamos supor que ele exista. Você sabia que até dentro da sua igreja ele está? Por que você diz que ele só está lá no terreiro da Umbanda? Aí ficou ofendido. Alguns amigos próximos, né? Eu jamais falaria isso para alguém que eu não conheço. Porque essa questão espiritual, ela foi imposta de uma forma tão absurda, de que o terreno e o espaço religioso do outro tem um demônio, e o meu tem só anjos, né? Quer dizer, só são anjos e angelicais, né? São seres angelicais e não... Quer dizer, não, vamos sair dessa proposta e entender que o que a gente precisa é amar. A gente precisa do outro ser humano. Jesus Cristo não fundou o cristianismo. Quem fundou o cristianismo foi um imperador que deu cara, roupa, indumentária, templo, começou a pagar até o salário dos bispos no primeiro mês.
Jesus Cristo foi um líder histórico que viveu na Galileia, na pior região que tu possa imaginar daquela Palestina antiga, no meio de refugiados, sem terras, estrangeiros, prostitutas, todo tipo de gente que não vale nada. Esse cara andou por 3 anos e meio só no meio dessa gente. Ele não foi para Jerusalém, ele não foi para Roma, ele não sentou em roda do centrão para negociar pauta nenhuma. É uma coisa separada. Então, eu acho que é uma estratégia, sabe, professor? Até separar Jesus desse negócio. E aí eu fico chocado, porque a coisa foi introduzida na alma. Eu não consigo separar. Jesus pertence a eles. E esse Jesus, ultimamente, é um Jesus bélico. É um Jesus que, como certa autoridade, né, da República falou, as minorias têm que desaparecer. Não foi isso? Está sendo julgado. Não. As minorias não têm que desaparecer, elas têm que aparecer integradas no todo da sociedade. Visibilizar. Então, assim, a minha perspectiva historiográfica, ela é da história vista de baixo. Você conhece. E quando a gente começa a entender a história a partir dessas perspectivas, é impossível a gente não trabalhar diariamente contra toda essa estrutura, porque é estrutural, que está definindo as nossas instituições, a nossa escola, a nossa igreja, quer dizer, a espiritualidade, que é uma coisa sadia demais, que é afetada por essa coisa toda. E eu pesquisei, no começo da minha trajetória com a história, meu interesse foi a migração nordestina para a Amazônia. Eu trabalhei em jornais, eu comecei a estudar cultura, hábitos, relações de trabalho. Depois eu fui já dialogando com o campo das ciências da religião, também pesquisando fenomenologia religiosa, também compreendendo esse mosaico religioso que representa o nosso país. E nessa oportunidade, pessoal, que eu acho que o meu tempo já vai acabar, eu tive um insight. Cara, eu não posso ficar um semestre todo dando aula, por mais maravilhoso que seja a gente estudar a abolição, o pós-abolição, os movimentos negros, a arte, a cultura. Não, eu preciso dar visibilidade para isso urgentemente. Todos os meus alunos, foram 25 alunos, 26 alunos na turma, todos eles, professor, eu acabei de sair do ensino médio, não me lembro de ter tido essa disciplina na sala de aula. Vieram para a faculdade. E os 26 que entraram. E os 300 que não conseguiram entrar. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transformar a nossa disciplina, foi 1 mês de aula, 1 mês e meio. Até o final do semestre, nós vamos montar um Instagram e nós vamos alimentar esse Instagram. Por isso que eu coloquei aqui que a minha fala tinha a ver com memória e cultura digital. E o Igor sabe disso, né, Igor? Você participou ali do final ainda. Gente, os olhos desses alunos brilhavam, era uma coisa dia e noite, sabe assim, sabe esse negócio de preparar prova, trabalho, seminário, isso ficou de lado. Eu queria ver o prazer deles, porque capilariza, eles vão postando, eles criam a arte. Abre aí, meu amigo, que já vai terminar meu tempo. Mostra aí para o pessoal dar uma olhada. Aí a professora Rosiane, já compartilhou esse Instagram aí, ó, que nós criamos. Todo mundo deu ideia, bora criar o Instagram, bora fazer cards específicos de arte da história da África, do povo negro, o direito, a memória, a dignidade, as expressões. Vai passando aí. Olha eu ali falando. E aí eu tive que perder até essa vergonha, sabe? Porque eu não gosto muito de falar não assim, publicamente. E é uma dimensão que todos nós... gente, escuta só. Ou a gente entra nessa dimensão pública, ou a gente vai levar rasteira, porque ela está sendo dominada pela extrema-direita, que nega tudo isso aqui. Nega tudo isso aqui. Tudo isso aqui é relativo, não é bem assim. Você sabe que nós estamos vivendo uma ditadura, né? Ditadura da opinião. Opinião. Não é, professor? A gente passa anos na academia, no escrutínio acadêmico, para defender tese, mestrado, doutorado, tudo. Aí vem um cara, abre um Instagram, 3, 4 mil pessoas estão assistindo ele e 25 estão na minha aula. A conta não vai bater, meu amigo.
Então, ou a gente fortalece essa relação com o que você falou, professora, da dimensão pública, ou a gente vai ficar levando a rasteira. O que eles querem é um meme pronto, está entendendo? É um memezinho, a imagem. Eles não querem uma página mais de Camões ou de Paulo Freire. Eles não lêem. Eu estou falando da sociedade. Eu estou falando da dimensão da extensão, que precisa perpassar a nossa questão de ensino e pesquisa. Então, eu acabei estabelecendo essa experiência pedagógica com os alunos de produção digital. Nós desenvolvemos isso, tem rios, a gente começou a utilizar a inteligência artificial, mostrando todo o processo de escravidão, desde o tráfico negreiro, desde o pós-abolição, os movimentos negros, as frases de efeito. Tu pode abrir uma aí, para pelo menos o pessoal ver uma citação ali, só para como uma demonstração. Os cards, que você tem que fazer uma citação para as pessoas verem. Gente, impressionante a quantidade de gente que acessou, que curtiu, muito mais do que eu ficasse só ali com meus 25 alunos, 26 alunos no semestre. Experiência maravilhosa. Todo mundo pegou 10 no final. Ai, tem gente que não gosta de dar 10 para todo mundo. Estou nem aí. Não estou preocupado com isso. A nota, na verdade, foi uma consequência, porque foi um envolvimento. Terminamos com uma exposição aí no hall, vocês viram, passaram, viram, todo mundo. E é impressionante a quantidade de ideias que esses alunos tiveram. Sabe? Não teve demônio nenhum, gente. Eram só anjos, passando para lá e para cá. Porque foi uma paz de espírito que nós sentimos, com o conhecimento, que afeta a nossa alma, a nossa mente. E pronto, e muitos desses alunos são evangélicos. Esses alunos estão lá na igreja deles, cultuando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A educação, gente, liberta. O conhecimento liberta. Nós precisamos enfocar isso. Acabou, professor? O meu tempo? Então, eu vou terminar aqui apenas falando sobre isso, sobre a relevância da história pública, a história digital, levar o conhecimento. Porque, Regis, muito do que você produz, que é maravilhoso, que eu conheço, fica aqui dentro dos muros. E o pessoal lá fora não sabe, entende? A extensão é a base da minha fala aqui, né? Reflexão sobre a importância de dar visibilidade às culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas. Fortalecer a identidade cultural e, sobretudo, reconhecer a diversidade e valorizar a pluralidade de narrativas. O Muniz Sodré, no Pensar na Go, só para citar uma obra aqui. Encerrando a minha fala, eu deixo o convite para que possamos continuar resistindo e produzindo juntos. A arte e a literatura são pontes que nos conectam com nossas raízes, reafirmam identidades e projetam novos futuros. Precisamos seguir ampliando espaços de visibilidade e reconhecimento para as culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas na Amazônia e no Brasil. E eu gostaria que todo mundo seguisse o Instagram, que está aí, lice.história4, é de licenciatura em História, abriu aí, segue lá. E, por último, nós temos também um podcast, que é quase semanal, tem um intervalo, mas é quase semanal, chamado Trilhas da História. É um outro projeto de extensão que nós passamos a desenvolver no semestre passado, no início do ano, e está dando liga, né? Até a própria reitoria da UEA fez uma matéria. Tem gente ouvindo o que nós estamos produzindo em Tefé, em outras cidades do Brasil, em Berlim, em Nova York e em Paris. Tá para ti? Então, é aí que eu acho que é importante a gente espalhar o conhecimento. Eu teria algumas coisas mais a falar, mas muito obrigado pela oportunidade.